Socorro! Meu filho come mal. Quem já não sentiu isso, não é mesmo? Meu nome é Maíra Peixoto, eu sou coach de emagrecimento da Emagrecenter e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre esse tema. Quando a gente se torna mãe, no começo é um pouquinho mais tranquilo. É claro que a gente tem todos os desafios da amamentação, mas é um pouco mais tranquilo porque nós nutrimos os nossos filhos através do nosso corpo, que é a coisa mais linda, né, da maternidade. Ou então a mãe, que por N motivos não consegue fazer essa amamentação, ela faz a inserção da fórmula, mas é um passo que a gente conhece. A criança vai se alimentar do leite. Daí entra a fase da introdução alimentar, né, com os 6 meses que a gente coloca as frutinhas, as papinhas salgadas, e vai indo tudo muito bem. No começo tem aquelas dificuldades, mas eles vão aceitando. E a gente passa a ter aquele orgulho, né? Nossa, meu filho come de tudo. A gente enche de alegria, faz as papinhas com todos os legumes, a massa. E eles comem tudo, comem todas as frutas, né? E eles vão crescendo um pouquinho, vai chegando ali na fase de 1 ano e meio, 2, 2 e meio. E eles começam a ficar seletivos, né? Aí as mães começam o cabelo... Aí lá no alto que a gente começa, meu Deus, eu vou ter que dar uma vitamina, meu filho não come nada, meu filho agora não quer comer verdura, não quer comer mais nada. E ele comia tão bem. É normal, gente. Essa seleção é normal. Por quê? Porque as crianças, elas nascem com o paladar virgem. Eles não têm conhecimento, né, dos alimentos. A gente vai inserindo novos alimentos e eles vão passando a ficar mais seletivos com alguns alimentos, com textura, com cores. Isso é normal. É um desafio que todas as mães vão passar. Então, não precisa de descabelar, de ficar doida, porque você é a melhor mãe que seu filho poderia ter. A gente só precisa de ajustar algumas coisas, alguns combinados. Tem algumas crianças que vão começar a ficar seletivas lá pelos 3, 4 anos, isso estende um pouco mais. Tem crianças que passam a comer mais, tem crianças que não querem comer nada, mas o que a gente tem que fazer é tentar proporcionar uma boa alimentação para os nossos filhos. Então eu vou dar aqui algumas dicas que funcionam aqui em casa, funcionam comigo e eu acho que vai ajudar vocês também, tá? Primeira delas, gente, é nunca forçar a criança a comer. Nunca force seu filho a comer tudo, ter que limpar o prato. Isso não existe. Isso é uma crença limitante que a gente traz da nossa mãe, dos nossos avós, e a gente acaba criando adultos compulsivos através disso. Você não pode falar com o seu filho que ele tem a obrigação de comer tudo, limpar o prato. Isso não existe. Ele vai crescendo pensando, eu tenho que comer tudo, eu tenho que limpar o prato, e daqui a pouco ele tá limpando a panela inteira e tá virando um adulto obeso, tá? Ou o que pode acontecer também é a criança tomar raiva do ato de alimentar, e isso não pode acontecer, tá bom? Então, o que você vai fazer com seu filho? Combinados. Você pode brincar de aviãozinho, você pode falar, come só mais uma colherinha, mas se a criança comer uma quantidade boa, descarta o restante, tá? Não obrigue seu filho a ter que comer tudo. Essa é a primeira dica. Segunda, inclua verduras e legumes no prato da sua criança. Todos os dias você tem que colocar. Não precisa de ser no almoço e no jantar, mas pelo menos em um momento do dia, coloque a presença dos legumes e das verduras no prato do seu filho. Maíra, ele não come. Ok, mas vai ficar lá no prato dele. Pode ser até que depois você jogue fora, mas tem que estar ali. Maíra, se eu colocar aí que ele não come nada, ele vai comer na hora que ele tiver com fome. Desde que a gente não ofereça coisas em troca, não ofereça um biscoito ou até mesmo uma fruta em troca, ele vai comer na hora que ele tiver fome, tá? O que a gente não pode é colocar só feijão, arroz e carne no prato de uma criança. Tem que ter a verdura, tem que ter o legume, nem que seja, gente, um pouquinho, não encher o prato de salada igual a gente come, é um pouquinho. Coloca lá um pouquinho de alface, de tomate, no outro dia você coloca uma cenourinha ralada. Todos os dias a criança tem que olhar para o prato dele e ver que não tem só arroz, feijão e carne. Isso é fundamental.
Outra dica são os combinados ao longo da semana, tá? Uma coisa que a gente não pode ficar permitindo é que as crianças comam doce a semana toda. Doce é um prêmio, tá? Doce não faz parte da alimentação de uma criança. Doce é uma coisa que ela vai comer quando ela for numa festinha, quando tiver uma comemoração, num sábado, tá? Ao longo da semana não tem que ter doce, não tem que ter bala, chiclete, chocolate, bombom, nada disso. Doce é um prêmio de momentos específicos e não recompensa. Recompensa de bom comportamento, recompensa se foi em tal lugar e não fez bagunça, recompensa se arrumou a cama. Não. Isso é um combinado. A criança tem que agir bem naturalmente e não se ela for só agir naturalmente se ela for ganhar doce. O que funciona muito bem aqui em casa é... A gente tem um combinado, eu e o Lucas, que se ele comer verdura todos os dias, de segunda a sexta, no sábado, ele ganha o doce. E é um doce só, não é a caixa inteira de bombom, não. É um bombom ou um pirulito, tá bom? Se ele fizer o nosso combinado ao longo da semana. A gente pode até fazer igual eu faço, depois eu posso mostrar pra vocês um quadro que a gente coloca... Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E todos os dias que ele come, eu vou lá e faço com uma estrelinha. Ele juntando 5 estrelinhas na semana, ele ganha o doce. Não comeu, não ganha o doce. É simples, é fácil. Criança trabalha com o fácil. Não tem que ter dó, você tá agindo pro bem dela. Não tem que ficar dando muitas informações, tem que ser uma coisa simples, combinada e todos os dias. Criança gosta de rotina, a rotina funciona. Se você fizer isso, as primeiras semanas são mais difíceis, a segunda é tranquila. Na terceira, se não tiver verdura, seu filho já tá comentando com você que tá faltando alguma coisa, tá bom? Espero ter te apoiado nessas dicas. Saibam que vocês nunca estão sozinhos, podem contar com a gente e até a próxima.